Pai, que as palavras do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso, o povo de Deus apoiando, diz amém. Boa noite, irmãos. Eu estava me esforçando ao máximo a pedido do pastor Raik para ficar tranquilo, né? Mas aí passaram aquele vídeo no início do culto e desandou tudo. Mas, irmãos, como o pastor Raik bem disse, o objetivo, eu entendi que o objetivo dele é abrir o púlpito, dar oportunidade para os seminaristas de trazer uma mensagem, são dois. Um, que sempre o púlpito deve ser recheado pela palavra do Senhor, em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E em segundo, eu acho que nada mais justo do que a igreja conhecer aqueles que, uns financeiramente, outros não financeiramente, mas apoiando de todas as outras formas possíveis, têm apoiado no seminário, em todos os ministérios que nós estamos atuando. E a igreja, comigo, não tem sido diferente. E o outro objetivo é que vocês conhecessem quem são essas pessoas. É justo? E foi essa a atribuição, e essa foi a missão que ele me passou, e o objetivo principal é mostrar quem é esse que está no púlpito da vossa igreja. Antes de iniciar o tema, antes de iniciar a mensagem que eu preparei para essa noite, eu queria levantar uma pergunta para os irmãos. Uma pergunta que eu fiquei pensando, já tive a oportunidade de ver outros pregadores levantarem esse questionamento e eu quero levantar também. Quanto tempo leva para preparar um sermão? 6 horas? 8 horas? Um dia? Uma semana? É isso que eu quero que vocês segurem essa informação e o meu objetivo é tentar responder até o final. Amém? Dito isto, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33. Oremos. Senhor, muito obrigado por a oportunidade que Tu me dá essa noite, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e como instrumento do Espírito Santo de Deus de trazer a palavra, Senhor. Senhor, que a palavra da minha mente e a palavra do meu coração são mortas, mas a palavra que vem de Ti, Senhor, é viva e eficaz. Me usa, Senhor, como um instrumento esta noite para Tu falar para todos nós aqui nessa igreja, Senhor. É o que eu Te peço, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Leamos a palavra do Senhor. Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conhece a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para todo sempre. Amém. Irmãos, no capítulo 11 de Romanos, a parte imediatamente anterior a este texto que nós lemos, Paulo está tratando sobre os planos de Deus para o futuro de Israel, o povo judeu. E é interessante observar que essa passagem que nós acabamos de ler, do versículo 33 ao 36, não se trata especificamente de uma conclusão do capítulo 11. Isso é o que a gente chama, um instrumento literário comum, que a gente chama de doxologia. E o que vem a ser doxologia? Doxologia é uma palavra que provém da junção de dois termos. O primeiro é doxa, que quer dizer glória. E o segundo é logia, que quer dizer palavra. Então, é um instrumento usado para glorificar o Senhor. Geralmente,
ele vem, é comum tanto no Novo como no Antigo Testamento, e vem em forma de prece, poesias, hinos, é um louvor a Deus. Parece-me que os autores bíblicos, diante de tantas maravilhas, tantas coisas que é revelada pelo Espírito Santo de Deus, chega um momento que é como se eles enchessem até a boca de tantas maravilhas, e eles precisam parar tudo. Eles precisam parar tudo, parar de trabalhar a doutrina, parar de trabalhar a teologia, e eles precisam glorificar o Senhor. E é isso que Paulo faz nessa passagem que nós acabamos de ler. Só que a doxologia que Paulo utiliza aí, ela não se refere só apenas à questão dos planos futuros de Deus para com o povo de Israel, que é o que ele trata no capítulo do 9 ao 11. Mas, na verdade, trata-se da conclusão de toda a argumentação apresentada nos 11 primeiros capítulos de Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, por muitos é chamada de a teologia sistemática de Paulo, que é onde Paulo vem e demonstra basicamente o cerne, a coluna, o centro de toda a doutrina cristã. E depois de todos esses mistérios revelados, um após outro, de todos os 11 primeiros capítulos de Romanos, ele sente a necessidade de parar e glorificar o Senhor. E é isso que ele faz. Porém, voltando ao texto em si, o texto diz o seguinte, que os caminhos do Senhor são inescrutáveis e insondáveis. Inescrutáveis e insondáveis são sinônimos. É um modo de repetir a mesma informação, tanto aos juízos e aos caminhos do Senhor. Às vezes, enxergamos a realidade de forma equivocada, como também fazem os inimigos de Deus e os descrentes. E isso nos traz algum problema. Olha qual o problema que eu quero apresentar essa noite. Os ateístas, os defensores de que não existe um Deus, aqueles que não creem no Senhor, Criador dos céus e da terra, eles se esforçam em buscar o tempo inteiro argumentos para o que é impossível, provar que Deus não existe. No entanto, apesar de ser impossível, eles são engenhosos. E existe um argumento que por vezes pode colocar até o cristão maduro em maus lençóis. E é justamente sobre esse argumento, sobre esse problema, que eu quero conversar essa noite. E esse problema é o sofrimento. De fato, se nós pararmos para olhar a extensão, a profundidade, a quantidade de sofrimento que há no mundo, quer seja por causas naturais ou pela ação do homem, via de regra podemos ser levados a questionar como Deus pode permitir tais acontecimentos. Nós vemos enchentes, tsunamis, guerras, assassinatos, doenças severas e incuráveis. Às vezes crianças são vítimas, às vezes nós somos vítimas, às vezes nossos irmãos são vítimas, nossos familiares são vítimas. E isso não incomumente faz o homem questionar: por que, Senhor? Quando eu comecei a trabalhar nessa mensagem, ainda não tinha acontecido o rompimento da barragem lá em Brumadinho, da Vale. E logo eu estava no meio e aconteceu. E é mais um exemplo de argumentos que, às vezes, pela fragilidade do sentimento humano diante do sofrimento, da dor, da perda, da angústia, às vezes é utilizado para tentar convencer os cristãos que esse Deus talvez não seja tão bom e tão maravilhoso. E a pergunta que equivocadamente se questiona é como pode Deus permitir que coisas desse tipo e as piores que nós possamos imaginar ou passar pode acontecer. Vamos ser bem honestos. Nós, eventualmente, passamos por coisas e situações tão difíceis, dolorosas,
que a dúvida surge no nosso coração. E é justamente esse sentimento, essa falta de compreensão que o homem tem diante dessas circunstâncias, que os defensores do ateísmo, aqueles que criticam a fé cristã, querem utilizar como instrumento de Satanás para enganar e nos cegar. E o argumento que eles usam é um silogismo. Silogismo é um nome estranho, mas é um negócio bem simples. São premissas, são ideias que logicamente se alcançam uma conclusão. E as premissas que eles utilizam, e aqui é só uma forma, pode vir de várias formas, são as seguintes. Existe um Deus todo-poderoso e amoroso. Fato. Se Deus é todo-poderoso, poderia ter criado qualquer mundo que quisesse. Fato. Se Deus é amoroso, Ele prefere um mundo sem sofrimento. Já não sei se é fato. O sofrimento existe. Logo, se o sofrimento existe e Deus, teoricamente, na visão destes, poderia criar um mundo sem sofrimento, a conclusão é a seguinte: Deus não pode existir, já que existe o sofrimento. Mas isso, primeiramente, com uma vista superficial desses fatos, podemos até equivocadamente acreditar. Porém, as premissas são inverídicas. Não há qualquer razão ou circunstância que nos esclareça, por meio da palavra do Senhor, que o sofrimento não pode ser usado por Deus. Lembrem-se, nós somos seres finitos e limitados. Vemos e enxergamos as coisas no espaço e no tempo. Eu sei o que aconteceu comigo, eu sei o que está acontecendo comigo, mas eu não tenho a menor ideia das consequências nem do passado, nem do presente, muito menos ainda do futuro. Mas Deus vê o fim da história desde o começo e providencia e ordena todas as coisas segundo a vontade dele. O sofrimento, toda essa angústia, toda essa dor pode parecer um pouco sem sentido, mas nós aprendemos muito pouco nos momentos de alegria. Nós aprendemos muito mais com o sofrimento do que nos momentos da alegria. Então, o sofrimento, na realidade, é um instrumento do Senhor sempre utilizado para atingir o bem maior. Se observarmos a realidade com a palavra do Senhor, com a lente da palavra do Senhor, não existe qualquer incompatibilidade entre Deus e o sofrimento. Muito pelo contrário. Vamos ver? Primeiro ponto. É interessante como muitas vezes nós ou falamos, ou se não falamos, agimos como se a vida e o nosso caminhar fosse para ser feliz. E isso é um grande equívoco. Os pagãos, os descrentes, aqueles que não glorificam o Senhor, esses vivem para ser felizes. Nós, que seguimos o Senhor, que cremos no Senhor, não vivemos para ser felizes. Pastor Raika acabou de dizer isso. Nós fomos feitos para glorificar a Deus, para a glória de Deus. Então, por mais que eu queira ter uma mentalidade cristã, mas se eu viver e as minhas atitudes, e o meu caminhar e as minhas escolhas são no sentido sempre de alcançar a minha felicidade, eu não estou tendo uma visão bíblica e uma visão segundo a palavra do Senhor do mundo. Às vezes, o sofrimento pode parecer sem sentido em relação a quem tem o objetivo de produzir a felicidade, porque se meu objetivo é produzir a felicidade, realmente o sofrimento é o contrário do meu objetivo. Mas o objetivo de Deus é outro. Todos nós aqui tivemos experiência e podem dizer que o sofrimento proporciona uma ocasião para a confiança e dependência mais profunda de Deus. Seja o nosso sofrimento ou o sofrimento daqueles que nos cercam. Ora, qual é o desejo do Senhor? Se o desejo do Senhor é
atrair todos aqueles que Ele escolheu para si, a gente pode ver isso diariamente, que o sofrimento, se não for o mais, é um instrumento muito utilizado por Deus. E isso não é de agora, isso acontece em toda a história da igreja. Pai do segundo século da igreja, Tertuliano de Cartago, dizia o seguinte: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. O que ele quis dizer com essa frase? Ele observou que o sofrimento de todos aqueles que eram perseguidos, mortos, torturados, gerava o efeito contrário dos torturadores, que os assassinos esperavam. Cada vez que um cristão morria pela fé, pela crença em nosso Senhor Jesus Cristo, cada vez a igreja se fortificava e crescia cada vez mais. Fruto do sofrimento. Tem um outro fruto um outro ministério que a gente não pode imaginar sem sofrimento. É o ministério de Cristo. Em um mundo sem sofrimento, não existe Jesus morto pelos nossos pecados. Olha o que afirma o profeta Isaías sobre o Messias que viria em Isaías capítulo 53, a partir do versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Quem lê na NVI, na Nova Versão Internacional, está escrito familiarizado com o sofrimento. E como que de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que esse texto ensina, senão que o sofrimento é e faz parte do plano de Deus. Não existe redenção sem sacrifício. Vivemos muitas vezes como se isso fosse verdade, porque o sacrifício não é nosso. Porque quem fez o sacrifício foi Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele nos sacrificou para que um dia nós pudéssemos, se crermos nele verdadeiramente, ter a redenção. Então, talvez esquecemos que o sofrimento faz parte de todas as promessas que nós podemos alcançar. Porque o sofrimento não foi nosso, o sofrimento foi de Cristo. Um outro ponto que nos mostra a realidade do sofrimento é que a humanidade vive em um estado de rebelião para com esse Deus. Ao invés de se submeter e adorar a Deus, os homens se rebelam e seguem os próprios caminhos e vivem a revelia do Criador. A palavra nos deixa bem claro que isso traz consequências severas para todos nós. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, agora no capítulo 1. Nós vamos ler versículos sempre saltando um, e é interessante essa observação. Olha o que diz no capítulo 1 de Romanos, versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Agora vamos para o versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou, às paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Pulando mais um, versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele o entregou de novo a uma disposição mental irreprovável para praticarem o que não deviam. Da mesma forma, o pecado originado na queda, ele gera consequências não só para um homem, que é entregue a todas essas coisas, mas gera consequências ao mundo. Avance um pouquinho mais no livro de Romanos, vamos ver a partir do capítulo 8, versículo 22. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque sabemos que toda a criação
a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoração de filhos, a redenção de nosso corpo. Assim, não há qualquer incoerência entre Deus e a existência do sofrimento, ainda mais quando esse sofrimento é consequência do pecado que entrou no mundo. O terceiro ponto que está de acordo com a visão cristã, de acordo com a visão da palavra do Senhor sobre o sofrimento, é que os propósitos de Deus não são restritos a esta vida. Deus promete vida eterna a todo aquele que depositar a confiança em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Assim, a nossa vida nesta terra mais parece uma antessala para a eternidade. Nós podemos suportar sofrimentos horríveis, mas temos que ter sempre os nossos olhos virados para a alegria e recompensa que nos foram prometidas em Cristo Jesus. Podemos viver como se o sofrimento que nós passamos aqui, a vida que nós levamos aqui, fosse tudo. Mas para aqueles que creem na palavra do Senhor, é apenas uma parte. Muitas vezes o sofrimento é usado para que justamente nós possamos alcançar essa glória prometida por Deus. O apóstolo Paulo foi um homem que viveu tudo o que você pode imaginar de sofrimento. Angústias, torturas, naufrágios, prisões, tentativas de assassinato, noites sem dormir, etc, etc. Porém, olha a compreensão que o apóstolo Paulo tinha sobre o sofrimento. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Paulo tinha os olhos voltados para o Senhor, tinha os olhos voltados para a glória que seria revelada no futuro, na redenção dos filhos de Deus. Ele entendia que o sofrimento era um caminho para chegar no que Deus tinha preparado para ele. O próprio Cristo nos diz em sua palavra, João 16:3, um texto muito conhecido: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Pedro vai um pouco mais adiante. Pedro, além de entender tudo isso, ainda nos traz mais uma informação. O sofrimento não só faz parte dos planos de Deus, como tem que ser motivo de alegria para o cristão. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro 4,13. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Jonathan Edwards disse uma frase que ilustra muito bem a realidade do cristão: a terra é tudo de melhor que o ímpio pode experimentar, e tudo de pior que o cristão pode experimentar. Não existe contradição entre o sofrimento e os planos do Senhor. Não existe contradição entre o sofrimento e a existência de Deus. Muito pelo contrário. Sofrimento é um instrumento utilizado por Deus muitas e muitas vezes para alcançar seus objetivos. Essa noite, parece que até aqui eu não estou cumprindo o que eu prometi no início, né? Dizer quem é que vos está falando, me apresentar para a igreja. Mas essa noite eu quero ilustrar justamente com isso, com a minha vida. Como a vida de qualquer um aqui, o sofrimento faz parte. Meu nome acho que está escrito, não, é André Viana, para quem não sabe.
eu tenho 33 anos, nasci em maio de 1985. E o meu nascimento já foi bem peculiar. Quando eu nasci, prematuro, de 8 meses, o médico declarou que eu estava morto, porque eu não respirava, já estava roxo e não tinha nem tido nenhuma reação. Então ele chegou a fazer aquela declaração, acho que ainda não tinha feito o atestado de óbito, mas tinha uma prima da minha mãe que estava enfermeira, estava acompanhando o parto, e ela teve aquela agonia, aquele sofrimento, e ela disse, não, como é que eu vou dizer para minha prima, que estava sedada, como é que eu vou dizer para ela que o filho dela morreu? E ela resolveu me pegar na mão, assim pequeno, né, apertar com os 2 dedos no meu peito e soprar no meu nariz. E ela contou recentemente, eu nunca tinha entrado nesses detalhes, e ela contou recentemente que ela fez isso por volta de 5 minutos, 5 a 10 minutos. E, para a glória de Deus, não sei se foi por aquilo ou por qualquer outra coisa que seja, mas eu chorei, tossi e me manifestei como um ser vivente. E a partir daí, passada toda essa primeira infância, eu tive uma criação de família católica. Na verdade, foi por parte de mãe católica e pai ateu. Só que quando eu tinha por volta de 12, 13 anos, aconteceu, digamos, para mim é a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Eu estudava numa escola católica e tinha um jovem, que eu sei o nome, é Vitor, mas não tenho mais contato com ele, não sei nem por onde anda, se está vivo, se está morto. Mas tinha um jovem que era um ano mais velho que eu, 14 anos, e ele tinha por hábito pregar a palavra do Senhor no estacionamento da escola. Certa noite, certo dia, no intervalo, eu fui estar com o Vitor. E aí ele contou uma história muito linda de um Deus que tinha um livro no céu onde ele escrevia o nome daqueles que um dia ia encontrar com ele. E naquele momento, para mim, eu disse assim, não, eu quero ter meu nome escrito nesse livro. Eu não sei onde está esse livro, eu não sei quem vai escrever, mas eu quero meu nome escrito nesse livro. E aí a minha vida mudou completamente. Eu ia eventualmente com o Vitor, sozinho, meio com medo, meio envergonhado, até que um dia assim eu disse, Vitor, tá, como é que eu faço? Eu quero ser isso aí que tu está dizendo. Como é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer? E o Vitor disse assim, menino de 14 anos, atenção adolescentes, meus alunos, prestem atenção, vocês podem fazer isso. Ele disse assim, André, eu não sei, mas eu vou falar com o meu pastor, eu também não sei qual é a igreja, não me perguntem, eu vou falar com o meu pastor, e aí o que ele me disser, eu te digo depois. E aí eu fiquei com aquele desejo, até que um dia, eu acho que de tanto desejar, até sonhei com isso, e eu chego no colégio, e o Vitor vem e me procura na hora do intervalo e disse, André, o meu pastor disse que eu posso orar por ti, disse que eu podia orar por ti. E nós fomos para o subsolo de uma igreja lá que tinha lá, nos ajoelhamos, ele orou. E, sinceramente, irmãos, eu atribuo a esse momento, o momento em que Deus me converteu. Eu não mudei completamente daí em diante, mas a partir daí eu senti que o Espírito Santo me incomodava sempre que eu fazia coisas que eu acreditava que era errado. Como um jovem de 3 anos que morava em vila, vocês devem imaginar que palavrão era uma coisa que era doce na minha boca. Eu gostava de falar palavrão. Só que aí aconteceu o seguinte, toda vez que eu falava palavrão, aquilo me incomodava. E com o tempo, o incômodo passou a ser maior do que a vontade de falar palavrão. E eu parei. E quando eu tinha 15 anos, foi a primeira vez que eu tive contato com essa igreja, entre 14 e 15 anos. Eu pedi para o meu pai, para ele me trazer aqui. E ele vinha e me trazia. Eu lembro que eu sentava mais ou menos por ali, lá para o final. E eu vinha sozinho, sentava, era tímido, no culto de domingo de manhã, tinha um momento de oração em dupla que eu não suportava. E eu ia lá, ficava ali na minha, mas eu orava, né? E o meu pai, quando terminava o culto, vinha
me buscar. E eu pedia, por quase um ano, eu pedi para ele fazer isso comigo. E ele fez. E eu ia para a escola da EBD, entrava e saía, não falava nada. E meu pai, mesmo sendo ateu, mesmo não crendo, pela graça e misericórdia de Deus, vinha, me trazia e sempre vinha me buscar depois. Passada a fase da adolescência, aconteceu comigo o que acontece com a maioria dos adolescentes mundo afora. Eu fui viver um mundo. Fiz coisas que eu me arrependo, fiz coisas que não eram corretas, bebida, festa, tudo que vocês podem imaginar. Não tudo, vão devagar, gente. Só que sempre acompanhado pelo incômodo, um negócio que me trazia para o Senhor. Eu era o verdadeiro crente solitário. Eu tinha uma Bíblia que me foi doada por um amigo de uma tia minha, e eu lia. E eu lia, sempre começava a ler Mateus. Eu lia Mateus, terminava de ler Mateus, aí quando eu ia começar Marcos me dava preguiça, aí eu parava um pouco. Aí eu voltava, lia Mateus de novo. Eu sei que eu passei, acho que 6 meses só lendo Mateus. Mas passado toda essa fase, chegou a fase adulta, eu tive relacionamentos que não agradavam a Deus, graças a Deus Ele me livrou, e eu conheci, e no final de um desses relacionamentos, por volta de 11 anos atrás, eu voltei para essa igreja. Tive o grande prazer de conhecer minha esposa, que mudou minha vida. Deus... Irmãos, eu vou abrir um parênteses. Amem as suas esposas. Sabe por quê? Porque nesses momentos de sofrimento, nesses momentos de dor e de agonia que nós, se não passamos ainda, acredito que todos passaram, mas nós ainda vamos passar, provavelmente muito mais. A sua esposa sofre não como alguém que está com você, mas ela sofre com você como se fosse você. E isso te dá força, e isso é a minha esposa. Mas mesmo eu voltando para a igreja, começando a conhecendo a minha esposa, eu ainda era um crente torrão. Até que outro, digamos, instrumento dessa igreja me alcançou, que foi o EJC. Eu fiz o EJC, e a partir do momento que eu vi, não posso falar coisas do EJC, mas a partir do momento que eu vi tudo aquilo que acontece lá, eu disse assim, não, peraí, eu sou um cristão ou eu não sou? Estou vivendo de forma errada. E eu decidi que eu ia fazer discipulado, que eu ia ser batizado e tudo mais. E fui. Em outubro de 2015, irmãos, eu tinha acabado de casar em janeiro, também aqui nessa igreja. Em outubro de 2015, digamos que aconteceu o que eu posso chamar de, talvez, o maior sofrimento. Muitos aqui eu acho que devem conhecer a história, alguns já ouviram. Há aproximadamente uns 3 anos e meio atrás eu tive a oportunidade de contar essa história aqui na igreja, num culto de quarta também. Eu estava em casa, nós tínhamos 10 meses de casado, tudo ocorria de forma espetacular e maravilhosa nas nossas vidas. Deus tinha nos abençoado com um apartamento, com várias e várias vitórias. E foi quando, em um dia, eu tive uma dor muito forte no abdômen e na costa. E aquela dor, eu senti na hora que era uma coisa muito séria. Minha esposa, eu estava de férias, minha esposa estava em casa, e eu pedi para ela, disse, amor, se veste, porque a gente vai precisar ir para o hospital urgentemente. Nós fomos para o hospital, Unimed, eu moro no Augusto Montenegro, nós fomos para a Unimed da DOCA, e aí começou aquele problema. O que está acontecendo? Eu tomava remédio para dor, eu fazia um exame, eu fazia outro exame, e nada de concreto se sabia o que eu tinha. E os médicos, como às vezes acontece, queriam me liberar. Disseram, não, toma um remédio, isso aí vai passar. Só que por insistência da minha mãe, que estava sofrendo com aquele momento, ela disse assim, não, doutor, faça por favor uma tomografia nele. E o médico fez a tomografia. Quando eu acabei de fazer o exame, de repente, não tinha mais só um médico tomando conta de mim, já tinha uns 4 ou 5, não lembro exatamente.
Depois de muita discussão, eu fazia a segunda tomografia e descobriram que o que eu tinha era uma doença chamada dissecção da aorta. A dissecção da aorta, ela é quando por dentro, a nossa aorta é uma artéria grossa, calibrosa, a parede rasga. Ela não chega a romper, ela rasga por dentro. E a partir do momento que isso acontece, as medidas têm que ser emergenciais. 95% das pessoas já morrem na crise, porque se começou a rasgar, rompe de vez. Mas aprovei a Deus que eu chegasse no hospital, que os médicos verificassem isso, e a partir daquele momento começou um momento que eu chamo de incredulidade. Os médicos não entendiam como aquela pessoa que está passando por aquela circunstância, que tem aquele quadro, a aorta rompeu, rasgou por dentro, daqui de cima do coração até aqui embaixo. E diante daquela situação toda, não tinha alternativa. A única opção era operar. A expectativa que o médico deu para a família, para minha esposa, para minha mãe, 90% de chance de morte, 10% de cura. Mas uma coisa que eu não sei explicar porquê, eu senti uma paz que, como diz em Filipenses 4:7, que excede o entendimento. Eu estava ali, eu sabia que a minha situação era de morte, pela primeira vez na vida eu tinha entrado numa ambulância, pela primeira vez na minha vida eu estava numa UTI, mas eu tinha paz. A paz não vinha de mim, porque acredite, eu sou bem frouxo para coisa de doença. Mas a paz vinha do Senhor. A ansiedade se tornou tranquilidade, o medo em paz. O resultado não importava, gente. Eu falando parece mentira, mas o resultado não importava. Eu cheguei no outro dia, um dia depois que eu passei mal, cheguei no bloco cirúrgico, e eu lembro que você toma um remédio para, eu me esqueci o nome agora, mas é um remédio para você apagar, mas você tem questão de segundos ali. E eu lembro que eu fui medicado, e eu tive tempo para fazer uma última oração. E eu lembro bem essa oração. Eu disse: Senhor, se for da tua vontade de eu morrer, eu estarei contigo. Se for viver, me traz de volta, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Começou a primeira cirurgia, coração com circulação extracorpórea, o médico fazendo tudo que podia, e eu sei que se criou um grupo no WhatsApp e aquela mensagem se espalhou, e os irmãos oraram. Tenho certeza que muitos, pelo menos aqui eu estou vendo, eu conheço, muitos oraram, muitos dessa igreja, muitos de outras igrejas oraram, e passada a primeira 10 horas de cirurgia, eu estava tendo hemorragia. E o médico saiu, disse que imagina o sofrimento agora da minha esposa, e da minha mãe, e da minha família, e disse assim: não tem mais o que fazer, ele está sangrando, o jeito é esperar. E ele disse: eu vou olhar em 48 horas, se eu vou deixar ele na UTI fechado só pela pele, estava aberto o meu peito, vou fechar só a pele, e em 48 horas eu volto para ver como é que ele está. E eu sei que nessa hora, não por mim, a maioria nem me conhecia, não pelo que eu sou, o que eu deixo de ser, mas pelo poder do Espírito Santo, a igreja se levantou para orar. E a igreja orou, e passadas 36 horas, 12 horas antes, aquele médico voltou a me abrir de novo, e pela glória de Deus e pela oração dos irmãos, a hemorragia tinha parado e ele não tinha mais nada para fazer. Ele tinha que fechar e terminar a cirurgia. Irmãos, eu passei 12 dias na UTI. A UTI é um negócio, uma experiência incrível. Incrível mesmo. Eu
como eu fiquei muito tempo sedado, quando eu acordei, eu passei 4 dias sem dormir, direto. E eu sou péssimo para louvor, mas eu lembro que eu fechava o olho e eu cantava essa Não Há Deus Maior, que coincidentemente tocou aqui, e eu só sabia Não Há Deus Maior, e terminava aí, não sabia o resto. E eu ficava cantando essa música, esse louvor, porque Deus, por alguma razão, que eu não sabia qual, tinha tido misericórdia de mim. Depois eu fui ver que muitas igrejas, a nossa igreja e muitas outras igrejas no nosso estado, fora do nosso estado, oraram por um irmão que não conheciam. O que é isso senão o amor de Deus? Não amor a mim. Os irmãos não oraram por amor a mim, por qualquer coisa que eu possa representar. Os irmãos oraram pela graça e pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que isso não conta como eu cheguei até aqui. E eu vou contar. Eu sei que passado tudo isso, eu tive meses de recuperação, tenho hoje uma vida com algumas limitações, mas quando eu consegui recuperar minimamente a resistência, a saúde, eu tinha um propósito. Ir numa igreja em Parauapebas, uma igreja que eles... Se criou um grupo na igreja, não conheço ninguém lá. Não, na verdade eu conheci um casal que era daqui que estava morando lá, mas o resto eu não conheço ninguém. Se criou um grupo na igreja para orar por mim. E o grupo se reunia para orar por mim. E eu tinha esse propósito de, na primeira oportunidade, o primeiro lugar que eu tivesse coragem de viajar, e isso foi quase 1 ano depois, eu iria lá. E eu fui. E eu lembro que era um retiro, e eu dei o testemunho, e foi um momento maravilhoso. Mas, irmãos, saindo dali, as pessoas queriam conversar comigo, e eu me sentia um mudo. Eu me sentia um mudo, porque apesar de ter vivido todas aquelas experiências, quando eu queria dar uma palavra do Senhor, queria dizer alguma coisa sobre Cristo, eu não sabia o que dizer. E isso me incomodou tanto, que eu cheguei para minha esposa e disse: amor, eu vou fazer seminário. E Deus tem me acompanhado e me trazido até aqui, eu e minha família. O que eu sei, irmãos, é que assim como aconteceu com Jó, depois de tudo que ele passou, o que eu sei é que Deus restaurou minha sorte. A vida que eu tenho hoje é muito melhor do que eu tinha antes de todo aquele sofrimento que eu passei. O mesmo Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que permitiu que eu caísse, foi o mesmo que me levantou. E agora eu quero responder a pergunta que eu propus no início. Quanto tempo leva para fazer um sermão? Eu não sei quanto tempo leva, cada um deve levar um tempo diferente. Mas eu sei que esse aqui que eu fiz para vocês hoje levou a minha vida inteira. E eu queria terminar com a minha doxologia. Tem uma música que o irmão Cláudio vai tocar para a gente daqui a pouco, que tem uma frase que, eu acho que nem para minha esposa eu disse isso. Toda vez que eu canto com grande temor. Ela diz assim: leva-me mais fundo do que eu já estive, e a minha fé será mais firme, Senhor, na tua presença. Eu tenho temor porque eu já fui fundo, mas a minha fé será mais firme na tua presença, Senhor. O sofrimento faz parte na vida de todo cristão. Assim como faz parte da minha história, deve fazer parte na vida da história de cada um de nós aqui. Mas nunca esqueçam da oração que o profeta Abacuque faz. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, ainda assim, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto o Deus da minha salvação. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas, e a Ele seja toda a glória. Amém.
Boa noite. Quero encerrar com uma oração. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque Tu tens sido maravilhoso, Tu tens sido misericordioso e porque Tu restauraste a minha sorte, Senhor. Eu não sou digno de nada do que Tu fizeste, Senhor, mas Tu tens as Tuas razões e Teus motivos, Senhor. Quem sabe não foi para que essa noite pessoas possam ser tocadas por essa história, por como esse sofrimento aconteceu, esses sofrimentos, mas a vitória veio de Ti, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por tudo é o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém.